Estamos de volta, 11 horas e 23 minutos. Hoje recebendo Jonas Alves, presidente da FACMAT, que é a Federação das Associações Comerciais de Mato Grosso, e presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, obrigado pela sua presença, viu? Tudo bem, muito bem. Agradeço o espaço para a gente poder conversar um pouco aqui sobre a questão empresarial do nosso estado. Nós que agradecemos. Já conversamos um pouquinho, né? Falamos aí sobre o novo decreto que foi tratado por vocês em uma videoconferência na última quarta-feira. Que trabalho foi esse? Então, nós temos sempre esclarecido e levado esse assunto a todos os poderes constituídos e também transmitido a todas as nossas associações comerciais também, né? Então, há que se ter essa informação bem apurada, ver como é que pensam cada órgão, cada poder a respeito da nossa questão da pandemia e do funcionamento da economia, que é uma coisa que anda junto, atrelado, não parece, mas anda. Às vezes os poderes públicos eles tendem a não admitir isso, mas a economia ela funciona muito junto com toda essa questão. Toda vez que você restringe aqui, falha ali, falta emprego, falta renda, empresas fecham, afeta a família daquelas pessoas que deixaram a empresa, o emprego. Então a gente tem que pensar sempre no todo, de uma forma bem ampla, para que a gente possa atender a todos. Existe uma proposta aguardando sanção do governador, que é a de antecipar os feriados, tornar os feriados ponto facultativo. Isso vai ser positivo para o comércio? É muito positivo, porque você dá a liberdade, principalmente, das empresas abrirem sem ter um custo tão alto na folha de pagamento, que é o que mais afeta, ainda mais hoje em dia, com todas as restrições que nós já tivemos e que já passamos, e que isso está causando sérios danos à economia das empresas. Então, é necessário que se flexibilize alguma coisa, que o Estado venha junto. Eu falo, Estado venha junto com as empresas, acuda as empresas, trabalhe com as empresas, sinta a necessidade das empresas, porque é aí que está. Porque não dá para ficar olhando de longe isso. Você com uma arrecadação significativa, nosso Estado teve aumento de arrecadação num pior ano de comércio que nós já vivemos, e a gente ficar distante. Mas está sendo um dos melhores anos para o governo, né? Pois é, exatamente isso. Essa arrecadação deles continua do Estado, do poder público, tanto aqui quanto nacional, está aumentando. Ou seja, a economia está funcionando, mas está, em alguns setores, ela está sacrificando muito. O setor tem sugestões, porque de repente chega um decreto, vem de cima para baixo e cumpra-se, né? O setor tem sugestões para o combate ao coronavírus e a manutenção dos empregos e da renda? Nós trabalhamos diretamente com os poderes o tempo todo, mandando ofícios, procurando contato, fazendo reuniões, se reunindo com outras entidades empresariais e debatendo sobre o assunto, para que a gente possa, então, tornar as políticas públicas uma coisa mais harmoniosa com o setor econômico também. Então, durante todo esse tempo, nós trabalhamos muito nesse sentido em todos os municípios do nosso estado. Em muitos municípios, as associações comerciais fazem parte de um comitê de crise, né, de administração do Covid, e que essas entidades, ou seja, as associações comerciais, tiveram uma participação muito mais efetiva. Nós, em Cuiabá, não tivemos essa oportunidade o ano passado, e este ano o nosso prefeito está um pouco mais flexível, está conversando um pouco mais, mas ainda a gente não está dentro da decisão. Nós não estamos participando da decisão em si. Também no governo também não estamos participando. Então, há um descompasso ali, muita coisa. Isso? Por conta do poder da decisão, eu acredito, por conta... eu não vejo necessidade nenhuma. Você tem que abrir para a sociedade, fazer com ela participar, você tem um engajamento muito maior, e isso tudo é bom, né? Mas tanto o nosso governo quanto o nosso prefeito ainda não tem chamado as instituições para discutir a criação do decreto, ou seja, a próxima medida, né? Então nós temos um decreto estadual que baliza no estado inteiro, relacionado ao estado que está o município de contaminação,
o percentual, e aí então ele está classificado como muito alto, médio e baixo. Então, a nossa torcida é para que a gente consiga baixar os níveis de contaminação para que a gente possa voltar a operar normalmente. No interior do estado, como é que está a situação? Cidades pequenas estão enfrentando a pandemia de que maneira? No interior do estado, nós tivemos o estado de Mato Grosso durante esse ano de pandemia funcionando quase que normalmente, graças a Deus, sabe? Nos municípios as coisas ficaram mais fáceis de administrar. O problema maior nosso é aqui, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Tangará da Serra, Sinop. Cidades maiores? Cidades maiores nós tivemos mais dificuldades. É mesmo? Nas menores as coisas foi... Até porque o índice de contaminação é menor, o distanciamento é maior, então as coisas ficaram mais fáceis nesses outros municípios. Como nós temos 141 municípios, então quando você tem, por exemplo, um decreto que fecha tudo no estado inteiro, talvez o Colíder não precisasse fechar, e daí o empresário que está lá naquela cidade, ele vê aquela situação, ou seja, vê aquele cenário e fala, mas eu não precisava estar parado. O prefeito que administra aquela cidade também, eu não precisava estar parado. Então isso a gente foi administrando o tempo todo. Né? E as CDLs têm sido ouvidas, no interior principalmente? Aqui o senhor já disse que não. As CDLs são parceiras nossas das associações comerciais. As associações comerciais, perdão. Elas são parceiras nossas, nós trabalhamos juntos. Eu falei CDL, mas é associação comercial. A gente trabalha junto aí, faz várias ações em conjunto, tanto a CDL quanto a FEComércio, como a própria Fiente, quanto também a Famato. A gente sempre está trabalhando junto e discutindo os interesses de todos para que a gente possa realmente também viabilizar a economia do Estado. Presidente, e as contratações, como que elas estão no comércio? Então, o comércio até está voltando a contratar um pouco, mas ainda é bem, apesar dele ser o maior criador de empregos, nós somos, o comércio e serviços gera aí em torno de 70% dos empregos no país e no nosso estado. Então a gente passa 70%? Aproximadamente, de 60% a 70%. Então, ela tem uma participação muito efetiva na geração de renda para a população. E a gente procura preservar isso. As empresas, ninguém quer dispensar funcionários, só dispensa se não tem jeito, se está numa situação que não dá conta de pagar a folha de pagamento, por exemplo. Então daí a coisa fica difícil, o empresário tem que tomar a decisão. O empresário está desesperado, já chegou o desespero, digamos assim, ao ponto de querer burlar os decretos. Na sexta-feira, o decreto foi de sexta, né? Sexta liberou principalmente os bares, restaurantes. A gente já viu um movimento nos bares inexplicável, aglomeração. O que leva o empresário? Está nesse nível já de desespero para pagar as contas e manter a sua estrutura funcionando? Eu acho que a população como um todo não suporta mais, né? Uhum. Nós já estamos vivendo aí um ano inteiro, as pessoas estão ficando tristes, estão ficando deprimidas, elas estão criando doenças, outras doenças que não a Covid, né? E que o isolamento está judiando muito a população. Então, a coisa é medir isso, até a que ponto você pode levar. A questão dos empresários, ele passou do ponto já. Os empresários não suportam mais ficar fechados, até porque eles têm consciência de que nas empresas estão cumprindo o protocolo. E não tem estudo científico nenhum que diga que nas empresas houve uma contaminação exacerbada fora da curva. Em massa. Não tem isso, não tem isso. Aliás, nós não temos estudos científicos locais. Nós tomamos decisões em cima de estudos globais e aí a gente começa a tomar as decisões aqui. Então, eu acho que a questão, nós precisamos estar com mais dados estatísticos, com mais estudos científicos, localizado. Nós temos corpo científico em Mato Grosso, no Brasil, e a gente precisava estar com esse pessoal trabalhando um pouco mais e trazendo informação para a população e para os empresários também. E que o ônibus acaba sendo o grande local de aglomeração, né? Então, esse último decreto, a gente conversou com o governador, conversamos com o prefeito, conversamos
com a presidente do Tribunal de Justiça do nosso estado, conversamos com o nosso procurador-chefe de Justiça do estado, porque nós entendíamos que no início, inclusive, o prefeito pegou e reduziu também, ele reduziu a atividade e reduziu os ônibus também, continuou aglomerado. Todo mundo dentro do ônibus e a gente vê todo dia isso. Então agora a gente conseguiu que mudasse essa lógica, que ampliasse, inclusive colocar os ônibus de reserva que a estrutura de transporte urbano tem, colocou lá 20%, 10% a mais de ônibus que estavam para atender alguma falha, alguma coisa, foram colocados em circulação para justamente tentar diminuir essa aglomeração dentro dos ônibus. Que acaba sendo um problema grande, né? Muito grande, e eu acho que é um dos principais focos que a gente entende, porque a gente não vê um controle sobre isso, não tem uma fiscalização sobre isso. E mesmo agora, exige uma dedicação tanto das empresas quanto do poder municipal. Porque se não tiver isso, deixa solto. E aí não adianta o motorista, por exemplo, não querer levar um passageiro porque está cheio o ônibus, o senhor aguarda, já vem outro e tal. É só administrar conflito, porque na verdade o passageiro não deveria querer ir naquele ônibus. Exatamente, era a consciência da pessoa. Sim. Né? Nós temos que despertar isso ainda, depois de um ano de pandemia, ainda temos que despertar isso nas pessoas para que a gente possa perder a vida do que perder o horário. Tem isso tudo. É bem difícil. Não seria o caso de escalonar a entrada dos funcionários nas empresas? Isso... Um grupo entra às 8 horas, outro grupo às 9, outro grupo às 10. Isso já foi permitido agora, nesse último decreto da Prefeitura. E é uma sugestão, a gente sugere para todos os empresários, aqueles que têm um número um pouco maior de funcionários conseguem fazer isso com mais facilidade. Os que têm uma equipe mais reduzida, fica mais difícil de fazer. Mas nós estamos procurando atender isso para evitar esses horários de pico, tirar um pouco disso para diminuir o pessoal no uso do transporte urbano. Auxílio emergencial, a importância dele? De suma importância, foi de suma importância na fase passada, que era um recurso mais significativo, e agora também continua sendo de suma importância, porque traz para a população uma certa segurança. Nossa população está precisando e nós não podemos deixar com que as pessoas pereçam. Eu falo que o homem, se ele não tiver as necessidades básicas dele atendida, ele vira um animal. Então nós não podemos deixar com que a população passe necessidade alimentar. Presidente, quero agradecer sua presença aqui no nosso programa. Jonas Alves, presidente da Federação das Associações Comerciais de Mato Grosso e da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá. Antigamente não era a Associação Comercial e Industrial? No Cuiabá sempre foi Cuiabá a Associação Comercial de Cuiabá, daí uns anos atrás a gente inseriu ainda a Associação Comercial e Empresarial, porque é uma questão nacional. Qual o recado que o senhor deixa aí para as pessoas, para que estão nos assistindo, para os empresários, quem vai nos assistir depois através das redes sociais? Eu peço que todos tenham consciência que a gente não vive sozinho nesse mundo, nós estamos junto com outras pessoas. E que todos nós fazemos parte de uma sociedade. Então todos nós temos uma função dentro disso, não existe uma pessoa única. Não, eu não tenho função nenhuma, não ligo para ninguém, eu levo minha vida. Não existe isso, porque qualquer ato que a pessoa faça, qualquer passo que ela dê, ela implica em modificar o ambiente onde ela está. Então que a gente modifique esse ambiente para o bem, que a gente possa fazer com que as pessoas se cuidem, que os nossos familiares se cuidem, que todos se cuidemos, porque nós vamos conseguir esperar a vacinação chegar, que está avançando, que é importante a gente ver a vacinação não como uma solução definitiva, mas como um grande passo que está sendo dado para estabilizar a nossa vida novamente. Então vamos conviver com esse vírus por muitos anos, ele está se transformando em outras cepas, então nós vamos precisar ter conhecimento sobre isso, vamos precisar ter novas vacinas com que atendam essa necessidade, mas principalmente nós temos que nos cuidar de nós, cuidar dos mais próximos, porque aí a gente vai criando uma onda do bem aí que vai
propagando isso para todos os cantos e aí todos nós estaremos melhores. Então qualquer coisa que saia disso, ele vai afetar e vai propagar o vírus e nós vamos ter mais problema, mais concentração e mais pessoas perecendo. E é isso que a gente não quer. Quem cuida de si, cuida do outro, né? Também. E o comércio, ele está à disposição e fazendo a sua parte, os empresários estão fazendo a sua parte, trabalhando em cima disso para que esse ambiente fique o mais estável possível, porque aí a gente vai conseguir desenvolver a nossa atividade novamente. Eu esqueci de falar uma coisa sobre as vendas pela internet, que acabaram se transformando talvez num grande concorrente do comércio, né? Porque o cara, em vez de ir no comércio, ele compra pela internet. Então, isso a gente tem trabalhado para que todos os nossos empresários que têm uma loja física, que também vendam pela internet. Porque, às vezes, um vizinho que mora no prédio seguinte ou 2, 3 números de casa acima, ele quer comprar, ele vai lá, entra, manda uma mensagem no WhatsApp e recebe na sua porta o que precisava. Então, a gente está trabalhando, este ano nós já fizemos um trabalho importante aí junto com o Sebrae, inserindo as nossas empresas dentro do contexto digital para que também possam estar nesse mercado digital, que não é só o cidadão comprar fora do estado, nós podemos vender aqui dentro e que a gente tenha competitividade, que nós consigamos produtos e quantias para que a gente tenha competitividade para reduzir esses custos, para a gente chegar a atender a nossa população também competitivamente. Agora sim, Jonas Alves, obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado, foi uma satisfação muito grande e as associações comerciais estão à disposição de toda a sua equipe aí no que precisar. Obrigado. Prazer recebê-lo.